Lucas 18, de 1 a 8, diz assim a Escritura Sagrada. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também, naquela mesma cidade, uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha molestar. Então, disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, haverá porventura fé na terra? Oremos, minhas irmãs e meus irmãos. Pai, eis aqui um trecho das Escrituras Sagradas, palavra revelada do Senhor, inspirada pelo teu Santo Espírito, considerada por nós muito zelo. Que essa palavra seja para nós Cristo, palavra de Deus, colhida como a pessoa de Jesus. Ajude-nos nesse processo, que a gente possa entender aqui o ensino que dignifica a pessoa de Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Uma mulher e um juiz. Em um texto exclusivo do Evangelho segundo Lucas. Essa parábola só está aqui. Ela não está em Mateus, ela não está em Marcos, ela não está em João. Uma viúva persistente e insistente, que luta pelo direito dela, que não cessa de lutar pelo direito dela. Uma viúva que vivia à margem da sociedade, sem ninguém para protegê-la, sem um homem dentro de casa, numa sociedade patriarcal, onde só os homens eram cidadãos, onde as mulheres não ocupavam nenhum tipo de cidadania, não eram ouvidas, sequer o testemunho delas era válido em algum julgamento. Só a gente lembrar que a nossa sociedade, né, voto de mulher é ontem na história. Só para a gente entender o tamanho da atrocidade que nós fizemos na nossa história da humanidade. Um juiz que não temia a Deus. Não temia a Deus. E não temendo a Deus, não respeitava ninguém. Se ele não respeitava homem algum, quanto mais uma mulher. Ou quanto menos uma mulher. E uma viúva que lutava pelos direitos, incansável na porta desse juiz. Incansável. O texto que o Emanuel leu, trechinho da segunda carta de Paulo a Timóteo, é um texto que fala da fidelidade da pregação. Olha que interessante. O primeiro texto, né? Nós abrimos o culto hoje lembrando do lugar da palavra, como que a palavra é importante lá no Salmo 119. Agora aqui a gente vê Timóteo, desde menino, recebendo a importância da palavra pela sua mãe e pela sua avó. Então é um texto que remonta como é importante eu entender o que é a palavra, eu conhecer a pessoa da palavra, né? Como é importante permanecer naquilo que eu aprendi e entender, olha só, isso é muito importante, de quem eu aprendi. De quem eu aprendi. Quem me ensinou? Quem me ensina hoje? É esse texto que Paulo escreve para Timóteo. Lembra? De quem se aprendeu?
Permanece naquilo que você aprendeu. Lembra disso. Seja fiel no anúncio, na pregação, no profetismo, na declaração da palavra. Esses dois textos, né? Tanto o texto da viúva e do juiz iníquo, quanto o texto da carta de Paulo a Timóteo, eles caminham na mesma direção. Persistência e fidelidade para com a palavra, para com a pessoa do Cristo, para com a mensagem do Evangelho. O encontro com essa pessoa do Cristo, ele é transformador, ele confronta a gente. Sempre. Sempre. A palavra aprendida, ela fortalece a persistência, ela nos dá força para que a gente insista, não desanime. Quando a gente entende que a gente encontra a palavra, a gente tem coragem. É isso que Paulo está falando com Timóteo, né? Persista, insista, tenha coragem, lute. O encontro com a palavra faz com que eu lute por aquilo que eu acredito. O encontro com essa palavra faz com que eu lute por justiça e eu entenda, né, que essa justiça tem que ser reta para todas as pessoas, não é só para um grupo, não é só para uma etnia, não é só para uma classe social, é para todas as pessoas. Esse texto, com essas duas personagens, né, ele está em um momento muito interessante aqui no Evangelho de Lucas. Porque Jesus é interrogado pelos fariseus a respeito da vida do reino. E olha a resposta de Jesus. Os fariseus perguntam para Jesus quando o reino viria. É isso que está aí o contexto direto anterior. É essa a questão. Quando o reino vem? E aí Jesus conta uma historinha de uma mulher que vivia à margem da sociedade, viúva, e que bate na porta de um juiz iníquo. Jesus está dizendo que o reino virá quando nós persistirmos insistentemente na luta pelos nossos direitos diante de juízes iníquos da sociedade. É isso, o resumo é esse. Essa é a resposta de Jesus. Vocês querem saber quando o reino vai vir? Quando vocês não desistirem de lutar. Vocês querem saber quando o reino vai vir? Quando vocês insistirem na luta pelos direitos de vocês e dos outros. Essa é a resposta simples e direta que Jesus está dando, contando essa história. Eu me lembro, eu já preguei muito sobre esse texto, e quando eu olho as minhas primeiras pregações sobre esse texto, me dá uma vergonha, sabe? Uma angústia até. Você sabe o que eu pregava sobre esse texto? Eu pregava assim, Cláudio. Eu falava assim: gente, olha só, você está vendo como que essa mulher aqui orou? E essa mulher orou, gente? Eu pergunto, essa mulher fez oração? Essa mulher foi para o quarto dela insistentemente? Essa mulher fez um jejum de 15 dias? Essa mulher fez um compromisso de 7 dias de oração, 3 horas da manhã? Foi isso que essa mulher fez? Essa mulher frequentou todos os cultos e sinagogas do tempo dela, pedindo a Deus: oh Deus, move o coração daquele juiz, porque eu tenho uma causa. É isso que essa mulher fez? Porque é isso que a gente faz como igreja. A gente esquece o principal ensinamento de Jesus nessa parábola, nesse conto, nessa história. E nós nos fechamos dentro de uma espiritualidade alienada. E a gente fica aqui falando para 4 paredes como se Deus fosse lá mover o coração daquele juiz. Não que Deus não possa mover. Muito pelo contrário, Deus pode sim. Mas o que Deus nos ensina aqui na pessoa do Cristo não é isso. O ensinamento que está aqui não é esse. Não mesmo. É a luta de nós quebrarmos um paradigma que nos escraviza dentro de uma espiritualidade que não faz diferença na vida de ninguém. Quer se fechar? Eu vou orar e não me mover para nada, e não agir em nenhuma direção, e não lutar pelos direitos que eu tenho e pelos direitos que os outros têm.
preciso entender que a palavra oração, tem a palavra ação dentro da oração. Não é só moralizar, não é só falar. Aquilo que eu falo precisa mover a minha vida, a direção do que faço. Essas duas personagens, elas precisam ser lidas também na ótica da Torá. E quando eu leio essa história à luz da Torá, eu vejo que esse juiz, que incorpora a figura dos juízes de Israel, injustos, que só julgavam as causas daqueles com os quais ele tinha algum interesse, e ficava uma fila absurda de gente que tinha causa por luta por direito e ele sequer olhava, ou ele sequer olhava, a grande maioria deles. Então Jesus está falando de um tempo, que é o tempo dos juízes, contando essa história e respondendo aos líderes religiosos, aos fariseus, que eles sabiam muito bem como esses juízes atuaram, quais eram os conluios que esses juízes faziam com quem tinha dinheiro, quais causas eram colocadas na frente para serem julgadas, quais eram os interesses na decisão daquele juiz para dizer o que era justo ou o que não era justo. Alguma coisa parecida com a sociedade hoje nossa? Eu fico pensando, 2000 e tantos anos se passaram e parece que a gente está vivendo o período dos juízes de Israel. E a viúva, ela representa, à luz da Torá, aquilo que a própria Torá garantia para os órfãos e as viúvas. Os direitos que a lei judaica garantia para as mulheres que ficavam viúvas e para os filhos que ficavam sem pais. A Torá garantia cuidado, garantia alimento, garantia casa, garantia zelo. Só que todos esses direitos eram negligenciados, porque garantir isso às viúvas e aos órfãos era perder terra e recurso que podia ser administrado por algum homem. Então alguém sempre explorava as mulheres viúvas e os órfãos. Sempre tinha um explorador. Sempre tinha alguém da família, um primo, um parente, que queria a terra que aquela mulher deveria ter como herança, o terreno que produzia que era para aquela mulher comer com dignidade, e aí o parente ia lá, tomava. E não dava dignidade àquela mulher e nem aos órfãos. Muita fraude, muita exploração, muita violação jurídica, muita injustiça econômica e social, muita. E essa mulher, ela representa as mulheres corajosas, os órfãos corajosos que lutavam pelos seus direitos em um tempo onde eles eram negligenciados. Mas a viúva procura o juiz. Ela se move. Ela só não vai para a igreja orar. Ela só não vai fazer campanha. Ela se move. Ela sai da casa dela e bate na casa daquele juiz todo dia. Julga a causa que eu tenho. Eu tenho uma causa, tenho um adversário contra mim. Julga a minha causa, julga a minha causa, julga a minha causa. E não pense, ela vítima de alguém, provavelmente, com certeza algum homem, que queria tomar dela ou terra, ou alguma coisa que ela tinha, porque a causa não é esclarecida aqui no texto. É alguma coisa que atingiu a base econômica dela, e ela estava procurando se defender com a ajuda do juiz, aquilo que era justo, que era legal. Além de ser vítima dessa situação, ela se torna vítima do poder judiciário da época, que não a ouvia, que não acolhia aquilo que ela reivindicava. Olha quanto tempo essa mulher precisou de insistir para que a causa dela fosse julgada. Então ela é vítima de uma
injustiça estrutural. É uma estrutura injusta. É uma estrutura pecaminosa. É uma estrutura que mantém as regalias de quem tem recursos e tira os direitos daqueles que não têm recursos. É essa estrutura que está aqui na parábola desse juiz iníquo e dessa viúva na história de Jesus, narrada por Lucas. É uma estrutura que não considerava os fracos e os marginalizados. É uma estrutura muito parecida com aquilo que a gente ouve por aí. Não, a maioria tem razão, e as minorias que ficam para lá, que se submetam à maioria. E aí eu falo, peraí, mas as minorias não têm direitos? Não tem direito, não tem direito. Quais são os direitos da minoria? A gente fala muito de minoria, né? E não é porque é um grupo menor percentualmente na sociedade, não. É minoria de direitos. Que essas minorias não têm. Nessa sociedade patriarcal, né? Essa injustiça estrutural contra Deus, inclusive, Deus intervém. Deus intervém, não tenha dúvida, Deus intervém. Esse juiz que falta temor a Deus e que não respeita ninguém, não respeita a viúva, né? Essa viúva resgata um Deus bíblico que exige direito. Um Deus lá do Antigo Testamento, lá da Torá. Um Deus que garante o direito a essa viúva. Se tem uma palavra que a gente possa resumir que a viúva é resistência. É uma mulher que resiste diante de uma estrutura injusta. Ela enfrenta homens poderosos e ela bate na porta do juiz incansavelmente. Ela não se apequena diante do juiz. Ela não tem vergonha, não se apequena. Ela insiste, ela persiste. Ela sabe que a lei garantia o direito a ela. E ela sabe que além da lei, tem ainda o direito divino do lado dela. O Deus que ela crê é um Deus que luta por justiça aos pequenos, às viúvas e aos órfãos. É isso que está lá no verso 7 e no verso 8. Ela garante isso, né? Essa persistência e essa resistência dessa viúva é o centro dessa parábola, é o centro disso. Então hoje, eu fico pensando, né? O que a gente pode aprender com essa atitude de resistência dessa mulher? E é interessante porque o texto ele se encerra com uma exortação de Jesus meio fora do contexto. O que tem? Jesus chega lá, no finalzinho do texto, lá no verso 8, ele está contando a história, vai lá, a mulher bate, a causa dela é julgada, papai, e de repente ele para a história e fala assim: digo-vos que, depressa, lhes fará justiça. Está lá no verso 8. E ele termina com a exortação. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Olha que engraçado isso. Por que fé? Porque a fé é a ação daquele que crê. Só tem fé quem crê. Não é isso? Deus dá fé a todo que crê. E a gente crê porque Deus nos visita. Deus vem, causa em nós uma regeneração, que mortos nos nossos delitos e pecados, consigamos ouvir o chamado do Cristo. E respondemos com fé. Deus nos dá fé, renova a nossa fé. Mas essa fé, esse credo, ele não pode ser resumido em orações sem ações. Não cabe aqui uma oração que não reflita a ação dessa viúva de sair de casa e de bater insistentemente numa estrutura social injusta que está lá retendo o direito dela. Então, o que a gente aprende aqui é uma esperança ativa. São ações significativas para a nossa vida pessoal, para que a gente enfrente estruturas pecaminosas do dia de hoje,
que estão retendo direitos de um monte de gente, um monte de viúvas do nosso tempo, um monte de órfãos do nosso tempo, e que precisam de gente como nós, para que juntos continuemos a bater nas portas dos juízes e das juízas do tempo de hoje, para que de fato aquilo que é justo ocorra, para que os direitos de todas as pessoas sejam garantidos, para que ninguém perca direito em lugar nenhum. É isso que a fé cristã fala, é disso que Jesus ensina nessa parábola. Essa ação, obstinada até, muitas vezes utópica, mas é uma utopia tão necessária hoje, que a gente não pode ter o direito de cruzar os braços. Ela não é só individual, ela é coletiva também. Esse agir, esse orar, é um agir e orar também comunitário. Também um agir e olhar do entorno da nossa comunidade, da nossa cidade, da nossa realidade social. É um jeito de lidar com a vida e com as pessoas, de entender que o Deus que a gente tem, Ele é um Deus justo, juiz, que trata igual a todo mundo, que não faz acepção de ninguém. Ninguém. Então hoje eu quero te chamar para fazer parte desse grupo de mulheres viúvas resistentes, corajosas, pessoas que têm a audácia de gritar na porta do juiz, pedindo que a causa seja julgada e que a justiça seja feita. Mulheres sofridas, pobres, pretas, excluídas, marginalizadas. E desse grupo a gente pode juntar um monte de gente. A gente pode entender tanta diferença que a gente tem, porque a sociedade de fora, o que infelizmente alguns da nossa sociedade quer é validar que branco vale mais que preto, é validar que rico vale mais que pobre, é validar que homem vale mais que mulher. É isso que muitos aí fora querem. Muitos aí fora querem validar que o heterossexual vale mais que o homossexual. É isso que um monte de gente aí quer fazer valer. É isso que você acredita mesmo? É isso que você vê em Jesus Cristo? Eu não vejo isso em Jesus. E eu preciso lutar pelos direitos de todas as pessoas. Isso precisa me incomodar. Então eu queria muito te chamar para orar. Ore comigo. Junte a sua voz à minha voz. Junte a sua força à minha força. Junte o seu braço ao meu braço. Junte o seu grito ao meu grito. Junte a sua dor à minha dor. Vamos lutar juntos. Porque é sobre isso que esse texto está falando. É sobre luta por direitos, muitas vezes negados. Uma luta contínua, persistente, obstinada, incansável por aquilo que é justo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, a gente precisa ter uma oração militante. É isso mesmo. É uma oração que milita cotidianamente por aquilo que é justo, por aquilo que é reto para todo mundo, onde a gente consiga ter uma sociedade de bem para todas as pessoas. Não é uma oração passiva. Deixa eu te dizer, eu preciso informar isso. Não adianta. Não adianta. Não adianta só a gente ter oração passiva. A nossa oração precisa ser ativa. A nossa oração tem que ter ação. A nossa oração tem que fazer a gente sair de casa e bater na porta do juiz. Juntar com quem faz isso. É isso que é a nossa oração. É isso que está aqui. É esse exemplo que está aqui. Esse é o exemplo que está aqui. E eu me incomodo muito quando eu olho a sociedade de hoje, Porque hoje a gente está com uma sociedade polarizada, uma sociedade onde a gente não consegue ouvir, onde as pessoas têm o direito de serem violentas, de agredir as outras pessoas, porque elas pensam diferentes. Deixa eu te dizer, isso é desumano.
Não é isso que Jesus veio ensinar para a gente. Não é isso. E uma sociedade, né, com essa crise política e social aí, onde a gente tem sim muitos direitos sendo retirados de muita gente que precisa deles. Parece que as políticas públicas, elas olham quem tem mais força política e não quem realmente precisa, sabe? Não sei se vocês percebem isso. Mas quando eu olho as políticas públicas, a grande maioria delas é para quem tem influência política, força política e dinheiro. E aí as pessoas que precisam de políticas públicas para terem dignidade, para terem acesso à saúde com dignidade, né? Para terem acesso à educação com dignidade, para terem acesso à habitação com dignidade, para ter vida digna, para ter saúde, sanidade, para ter condição de viver, gente, com dignidade. Parece que as coisas não caminham tão bem assim. Eu não estou falando só do Brasil não, viu, gente? Estou falando do mundo. Estou falando do ser humano atual. Sabe, nessa decadência social, onde eu quero olhar o meu umbigo, que o outro não me interessa, se eu tenho comida na vida, que o outro se dane. Sabe? Será que é assim mesmo? Será que o sofrimento, a dor do outro não me incomoda mais? Será que eu tornei tão insensível assim? Não, não mesmo. Então, há muitos clamores e dores hoje ao nosso redor. E a gente precisa ouvir isso. Muitos. E como comunidade de fé, como pessoas cristãs, discípulos de Jesus Cristo, nós precisamos sim de uma posição pela luta do direito de todas as pessoas. É isso que a gente tem que reivindicar, é isso que a gente tem que lutar todo dia. Todo dia. É essa oração colocada aqui nesse texto como agradável a Deus. É uma oração que ecoa, né? O jejum lá de Isaías. É o eco do jejum de Isaías. É aquele jejum. Deus não tardará, não mesmo. Ele fala aqui depressa, o texto que diz, depressa. Ele vai fazer justiça. E é isso que a gente espera. Esse é o nosso clamor, dia e noite. Então, meus irmãos e irmãs, eu quero muito, sabe? Muito mesmo. De que a gente tenha no coração a audácia de dar as mãos. Que a gente seja sensível às dores ao nosso redor. Que a gente possa de fato caminhar como essa mulher, essa viúva, desconsiderada na sua sociedade, mas ela lutou até o seu direito ser garantido. Que a gente lute até que o nosso direito, o nosso, o meu, o seu, das pessoas que estão aí precisando que os direitos delas, garantidos pela nossa sociedade, a nossa Constituição garante um monte de direitos aí que estão sendo completamente desconsiderados, né? Para que a gente lute em nome de Jesus Cristo. Amém. Fica de pé comigo. Olha. Aqueles que se sentirem à vontade, né? Podem dar as mãos. Aqueles que não sentirem nenhum problema, sem nenhum constrangimento, estendam as suas mãos, repitamos juntos as palavras de Jesus, dizendo: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Com esse texto tão desafiador, que já não certo incômodo na gente, mas que a gente sai daqui abençoado por Deus, entendendo como é bom ser discípula de Jesus, ser discípulo de Jesus. Como é bom a gente ter um exercício de fé e de fato busca vida e justiça para as pessoas. Assim, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, o consolo e comunhão do Santo Espírito sejam sobre a sua vida, minha irmã, sobre a sua vida, meu irmão, sobre cada família aqui representada, sobre a nossa cidade, sobre o nosso país, sobre as urnas do dia 30 e sobre toda a humanidade tão carente e necessitada de Deus. Amém.
continuar, minhas irmãs e meus irmãos, orando ativamente, continuamente, corajosamente, para que todo mundo tenha pão na mesa e dignidade em todas as esferas da vida. Que a graça de Deus seja sobre nós. Ótimo domingo, resto de domingo, né? Ótima semana para a gente. Obrigado pela presença, Felipe. Família Nova Aliança, amo você. Obrigado demais pela presença, tá bom? Espera um pouquinho, ele vai nos conduzir aqui no conteúdo. Eu, o presbítero Cláudio, queremos cumprimentar cada um ali no nome de Jesus.